Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um dia da nossa campanha. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É um dia de bênção, de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Essa campanha maravilhosa na qual o Senhor tem falado já desde o início conosco e tem sido bênção. E hoje eu estou com uma camisa que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3 e versículo 20. Que o Senhor venha crescer através da palavra que está sendo ministrada, do testemunho, que o nome do Senhor venha a ser engrandecido e que eu venha diminuir na presença dele. A nossa campanha está baseada em números, começando pelo número 13, agora o 14, e o Senhor tem feito coisas grandes. Nós estamos aqui, número 22, capítulo 14, número 22, que o Senhor falou com Moisés a respeito do povo de Israel, e dizendo: nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. E como eu já falei do início, esse povo, um povo obstinado, coração endurecido, que o Senhor falara com eles, mas eles não queriam obedecer à voz do Senhor. Era um povo que desconfiava daquilo que o Senhor tinha para suas vidas. E Deus fala agora através de Moisés, falando que esse povo não ia herdar a terra na qual o Senhor havia prometido a Abraão há 400 anos atrás. E depois essa promessa foi passando para Isaac e para Jacó. E já fazia 400 anos o Senhor libertara esse povo da escravidão do Egito. Ali esse povo viu todos os milagres que o Senhor operou naquele lugar. E com mão forte tirou eles do Egito, da escravidão, na qual havia sobre eles, aonde Faraó oprimia aquele povo. E o Senhor operou este milagre através da vida de Moisés, sendo líder. O Senhor tirou aquele povo da escravidão. Então aquele povo estava no deserto e o Senhor operou grandemente milagres, prodígio e maravilha. Esse povo viram a mão do Senhor quando abriu o mar vermelho e no mar afogou todos os exércitos ali de Faraó, dando livramento a seu povo. Também quando os amalequitas se levantaram contra a vida desse povo, o Senhor também deu vitória naquele deserto. O Senhor fez com que o maná caísse do céu, que houvesse carne no deserto, água corresse da rocha, a coluna de fogo e a coluna de nuvem acompanhasse esse povo. Mas esse povo sempre desobedecendo, sempre desconfiando, como falou aqui, desprezaram ao Senhor. Eles desprezavam ao Senhor. Eles só colocavam a sua confiança quando viam o milagre. Nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor quando nós não vemos nada, não vemos uma saída, não temos uma resposta. Quando nós não vimos nada à nossa volta, aí sim que temos que colocar a nossa confiança. Esse povo era um povo desconfiado e esse é o gigante que irá cair por terra nesse dia. O gigante da desconfiança. E o Senhor, então, rejeitou esse povo. Somente os filhos deles, que nasceram no deserto,
de 20 anos para baixo, iriam herdar a terra. Deus, ele tem promessa para as nossas vidas, mas nós precisamos confiar nele. A palavra do Senhor fala em Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe nos teus próprios entendimentos. O que é estribe? Estribe é se firmar, é se apoiar naquilo que pensamos, que achamos que está certo. Porque Deus, ele vai muito mais além daquilo que nós pensamos ou de que pedimos. Ele vai muito mais além. Os caminhos do Senhor são mais altos. Os pensamentos do Senhor são mais altos. Nós precisamos entender isso. Compreender que Deus que está no controle de tudo. A nossa confiança tem que estar depositada no Senhor. Também no Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para todo sempre. Esses são os que confiam no Senhor. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode Satanás rugir, pode ser o que for. Ele não será abalado, porque a sua confiança está no Senhor. Eu quero contar um testemunho para a edificação da fé de cada um de vocês, que uma vez eu fui desafiada a confiar, se realmente eu confiava no Senhor. Uma das minhas filhas decidiu em casar. Chegou para mim e disse assim: eu vou casar. E o meu esposo não queria que ela casasse, que nenhuma delas casassem cedo, porque ele queria que elas fizessem uma faculdade e fosse estudar, tivesse bem sucedida e depois pensasse em casar. Mas ela desobedeceu, nos contrariou e foi viver com o moço. Foi viver com ele, passou-se uma semana, no máximo 15 dias, ela já falou que estava grávida. E o meu esposo rejeitou a criança. Ele não queria saber de jeito nenhum dessa criança. Ele dizia muitas coisas contra ela, palavras ofensivas, que eu entristecia o meu coração. E eu repreendia no nome do Senhor Jesus, não aceitava as palavras de maldição lançada, nem sobre a vida da criança, nem sobre a vida dela. E eu lutei com toda a minha força. Os nossos filhos são herança do Senhor. Então não podemos aceitar palavras que vêm de maldição. E foi passando os dias e eles foram vivendo, até que um dia eu estava no meu trabalho e ele ligou para mim dizendo: olha, a senhora vem buscar a sua filha, eu não quero mais viver com ela. E eu fiquei sem saída. O meu chão saiu debaixo de mim. Porque eu já estava vivendo muita turbulência na minha vida. Era muita coisa. Eu dizia: Senhor, eu não suporto mais tanta provação. Eu sou como uma criança, Senhor, na praia, que vem uma onda e derruba. Quando ela toma fôlego de novo para se levantar, vem outra e derruba. É dessa forma que eu estou me sentindo. E eu sem saída, sem para onde correr. Eu fui no escritório da minha patroa. Cheguei lá, bati na porta, ela mandou eu entrar e ela perguntou o que eu queria. E eu falei para ela: Juscelia, eu tô com um problema que eu não tenho saída. Eu não vejo saída. A minha filha, ela saiu de casa para viver com o moço, engravidou e agora o moço diz que não quer mais viver com ela. Aí ela olhou para mim e disse assim: Andréia, tu confia em Deus? Eu disse: eu confio. Tu confia em Deus? Confio. Realmente tu confia em Deus? Pela terceira vez ela falou. E quando ela falou pela terceira vez, deu aquele choque de realidade em mim.
como aconteceu com Pedro, quando Jesus ali falou para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. E deu aquele choque de realidade. E eu disse: eu confio no Senhor. Então ela disse: tu confia no Senhor, vai para casa que nós vamos estar orando por essa causa. E o Senhor vai agir. E assim eu fiz. Fui para casa. Ela ficou uns dias na casa da minha vizinha. Ali eles aconselharam ela e ajudaram. Foram uma bênção para mim e para minha família. E eu chorando e orando e pedindo para o Senhor fazer. E chegou uns 3 dias, o máximo foi 3 dias, eu sentada na mesa, comecei a comer, meu esposo na minha frente, e ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar, mas não porque eu queria chorar, mas a dor do meu coração era tanta que os meus olhos, eles derramaram em lágrimas. Era lágrima junto com comida, e eu ali comendo aquela comida misturado com lágrima, e ele olhou para mim e disse assim: ó, por causa de ti, ela vai voltar para casa, mas é por causa de ti. E eu fiquei feliz da vida. Já fui, busquei ela e ajeitei em casa, tudo certo, fiz enxoval para a criança, e eu naquela guerra com ele ali, mesmo assim ainda ele não aceitava, e foi se passando, e o tempo foi passando, e o Senhor trabalha no tempo. O Senhor, muitas vezes a gente quer as coisas na hora, mas o Senhor nos prova. É o tempo que vai determinando, é o tempo. E assim foi. A minha patroa disse assim: Andréia, vai ser muitas idas e vindas. E foi. Quando eu achava que ela estava em casa, ela já tinha voltado para ele. E lá eu ficava com o coração aflito. Depois voltava de novo para casa. E assim foi. Até que ela foi para lá, não deu mais certo, voltou e ficou de vez. E a criança nasceu. Nasceu essa criança. E o meu esposo, ele ficou apaixonado pela criança. Porque é isso que Deus faz. Deus trabalha no coração do ser humano. Parecia que ele não ia aceitar quando a criança nascesse. Mas pelo contrário, ele tinha um amor, um carinho pelaquela criança. E aquela criança cresceu, hoje tem 12 anos. E é o nosso companheiro. É o filho que nós não tivemos. Eu recordo que eu tive um sonho assim que essa filha nasceu. Eu tive um sonho. E uma profetisa dizia para mim: Andréia, tu vai ter um filho. Mas eu acabei de ter uma filha. E eu fiz uma laqueadura e não posso ter mais filho. Assim, mas vai ter um filho homem. E passou-se os anos e essa filha que eu recém tinha ganhado, ela me deu esse filho homem. E é assim que Deus faz, Deus trabalha, Deus peleja por nós quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. O Senhor não trabalha com aquele que desconfia. Esse povo, eles desconfiavam do Senhor toda a vida. Por 10 vezes eles me tentaram. O Senhor fala na sua palavra a Moisés. Por 10 vezes, olha só quantos milagres Deus operou. Como que você tem se comportado diante de Deus? Deus tem feito tanto por você. Você tem contado quantas bênçãos o Senhor já fez por você? Porque à medida que nós contamos as bênçãos do Senhor, nós vamos ver quão grande é o nosso Deus. E a nossa fé vai acrescentando cada vez mais. Não seja como esse povo rebelde, mas confia inteiramente no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe nos teus próprios entendimentos, diz o Senhor.
porque tu tem pensado de uma forma, mas Deus vai fazer de outra forma. Sabe por quê? Porque o agir de Deus nos confronta. Muitas das vezes eu fui confrontada porque eu queria determinar para o Senhor da maneira que Ele deveria trabalhar. Mas não é da maneira que nós queremos, é da maneira que o Senhor quer. Ele te diz hoje. Então entrega para o Senhor e confia nele. Não fica tomando da mão dele, toda hora tomando aquilo que você já entregou. Deixa que Ele vai trabalhar, ainda que venha doer em você, mas deixa porque Ele vai trabalhar de uma forma maravilhosa, porque o que Deus faz é perfeito. Nós queremos, Senhor, faça desse jeito, aqui é melhor, não mexe lá, no trabalho não, porque era assim que eu fazia. Muitas das vezes o Senhor queria agir, porque Ele batia quando eu passei aquele problema todo, que hoje o Senhor me deu vitória, o Senhor fez grande coisa na nossa família. Tem o testemunho no canal, se você for lá ver, entrar ali no canal, você vai ver quantas coisas o Senhor já operou na minha casa e na minha família. Mas eu dizia, Senhor, não mexe no trabalho dele, eu dependo do trabalho dele. Ali não, Senhor. Na saúde dele não, Senhor. Aqui não. Entregava e tirava. Não é dessa forma. E um dia o Senhor mostrou para mim que é Ele que me sustenta. Que Ele não deixa faltar nada para mim. Foi quando aconteceu que ele perdeu o emprego. Ele se desentendeu com o patrão dele e ele perdeu o emprego. E Deus trancou a porta de uma forma que nada abria. Foram mais de 10 meses sem ele me dar R$1, porque não tinha mais trabalho. E pedia para um e chorava para outro e a porta ficou fechada, porque ele dizia que o meu salário não era nada. Se não fosse ele colocar dentro de casa, e muitas das vezes assim, é Deus que nos abençoa. Que Deus? Deus o quê? Se não for eu trabalhar, nada acontece. Então Deus queria trabalhar e eu não deixava. Até que o Senhor mostrou para mim, nesses mais de 10 meses, o Senhor não deixou faltar nada dentro da minha casa. Com o salário que eu ganhava, eu mantinha a casa. Não precisava pedir esmola para ninguém, não precisava falar para ninguém. O Senhor me sustentou nesse tempo, até Ele abrir a porta novamente. Porque é assim que Deus faz. Então não põe as tuas mãos. Não fala para o Senhor a maneira que você quer que Ele trabalhe. Deixa Ele trabalhar da forma que Ele quer. É isso que Ele está falando contigo neste dia. Deixa Ele trabalhar, porque tu vai ver o que Ele vai fazer. Coloca esse gigante da desconfiança por terra e deixa Deus agir, porque você vai ver um grande milagre acontecendo em teu favor. Glória a Deus. Mas o Senhor falou a respeito de Calebe e disse para Moisés: mas como Calebe, o meu servo, tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Calebe e os seus descendentes, então, herdaram a terra. Mas aquele povo que viu a manifestação do Senhor não herdaram. E até mesmo Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, toca na rocha, que vai sair água da rocha para esse povo beber. Moisés foi e feriu a rocha porque estava indignado com a atitude daquele povo. Então, por essa atitude de Moisés, porque a rocha representava e representa Jesus Cristo, Deus disse: Moisés, tu vai ver de longe a terra, mas você também não entrará. Deus faz estas coisas porque Ele é Deus poderoso.
confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Eu quero orar por você. Meu Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, me encontro, Senhor, neste dia. Eis aqui a tua serva e eis aí o teu povo, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor visita, entra na causa impossível, trabalha na vida, Senhor, de cada um, abrindo o entendimento, Senhor, a sua compreensão, para entender, Senhor Deus, o teu trabalhar e o teu agir, a tua vontade. Vai repreendendo todo o mal, Senhor, toda a contrariedade, que esse espírito de desconfiança cai por terra, que um novo espírito entra, Senhor. Como assim Caleb tinha um espírito que te agradou, que assim cada um de nós venhamos te agradar. Pai, é a minha oração, que o Senhor opera grandemente, derramando as tuas bênçãos sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que assim Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus seja sempre sobre você.